Olá, alunos, boa noite. Eu sou a Larissa Cassiano, eu sou médica, ginecologista e obstetra, e hoje eu vou fazer a revisão com vocês. Para começar, antes que eu me esqueça, quem está participando aqui da live, está concorrendo, vocês vão receber as informações de como concorrer ao sorteio de um livro, então fiquem atentos, participem, e quem tiver dúvida pode ir perguntando, e no final eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Em algum momento pode ser que eu olhe para baixo, que eu olhe para o meu celular, que é para ver se tem alguma informação, se tem alguma dúvida de vocês que eu precise parar a aula, e daí eu vou parar só para olhar as mensagens, caso tenha alguma coisa, tá? Eu tentei resumir tudo e trazer um pouco de tudo, eu não trouxe questões aqui, mas eu vou dar as principais dicas de questões para vocês, porque se eu trouxesse questões também ia ficar muito extenso, a gente vai ficar aqui muito tempo, porque são 2 temas. Tem mais obstetrícia, porque eu acho que obstetrícia é o que talvez confunda mais e que com um conhecimento talvez mais prático vocês consigam responder mais questões, tá bom? Então, o que é o básico que vocês precisam saber, que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma? Os critérios diagnósticos de gravidez. Isso é uma coisa que vocês não vão ter uma pergunta direta sobre isso, mas vocês vão ter questões e que talvez se baseiem nesses conhecimentos básicos de diagnóstico de gravidez. Então, diagnóstico de certeza de gestação é quando a gente tem embrião, quando a gente tem batimento cardíaco fetal. Então, quando a gente tem o batimento cardíaco fetal, a ausculta de batimento, a gente tem um sinal de certeza. Quando a gente tem com 14 semanas o rechaço fetal, que é o sinal de pulsos, ou seja, quando a gente tem aquele útero aumentado que a gente consegue fazer essa percepção com 14 semanas, a gente também tem um sinal de certeza de gestação. E de 18 a 20 semanas, quando você tem movimentação fetal verificado pelo médico, isso também é outro sinal de certeza. Além disso, existem os sinais de probabilidade. Então, o sinal de Eger, que é o amolecimento do colo. O colo geralmente tem uma sensação mais nasal, que a gente chama, então é mais rígido. Na gestação fica uma sensação de lábio, então mais amolecido. Essa mudança do colo a gente chama de sinal de Eger. Piscasec, que é a assimetria uterina. O útero geralmente fica mais desviado para o lado em que o feto está, o feto, a placenta. O sinal de Nobel-Woodin, que é o útero mais que deixa de ser piriforme, ou seja, aquele útero que era no formato de uma perazinha, e passa para um formato mais globoso. A gente consegue ter essa percepção. A consistência amolecida do útero, que também a gente pode considerar alguns de Eger, outros de Godel, também a vagina, que fica mais arroxeada, o sinal de Kluge, e o sinal de Jacquemier, que é a vulva mais arroxeada, do meato até a vulva. Alguns falam Jacquemier Kluge, outros falam só Kluge, outros falam só Jacquemier, mas vocês já sabem que são esses sinais de arroxeamento dessa região de vagina e de vulva. E pré-natal? Pré-natal é muito importante também, porque vocês talvez não tenham uma pergunta direta sobre o pré-natal, ou seja, uma pergunta específica de quantas consultas a pessoa precisa ter. Mas vocês conseguem ter uma ideia, então vocês conseguem ter uma ideia de pré-natal insuficiente, ou seja, uma gestante que evolui com hipertensão gestacional e que tem 2 consultas. E daí ela chega, por exemplo, uma gestante com 2 consultas de pré-natal, que chega numa crise hipertensiva. Você consegue imaginar que ela teve um pré-natal insuficiente, e daí isso pode ter acontecido por esse pré-natal justamente que era insuficiente. A OMS recomenda 6 consultas, então a gente já sabe que ela precisa ter pelo menos 6 consultas durante o pré-natal. Então, esse critério, essa informação é muito importante para que a gente consiga se localizar. Até 27 semanas, a gestante passa mensalmente, a cada 4 semanas. De 28 a 36, ela passa a cada 3 semanas. Em alguns locais, eles costumam falar a cada 15 dias. Só um minutinho. Só para lembrar vocês, então esse é a aula que eu tô falando aqui com vocês, vocês podem assistir tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, vocês podem mandar as perguntas pelo Instagram e também, deixa eu só confirmar, no chat do YouTube vocês também podem fazer as perguntas, tá bom? Só para lembrar aquilo que eu falei de
olhar no celular, caso tenha alguma informação, eu vou olhar e vou avisando para vocês. Então, de 28 semanas até 36 semanas, ela passa a cada 3 semanas. Depois de mais de 36 semanas, até 41 semanas, ela passa semanalmente. Depois de 41 semanas, a paciente tem que ser encaminhada para a maternidade para a resolução da gestação. Isso não significa cesárea, que é muito importante. Mais de 41 semanas não é cesárea e mais de 36 semanas não é a alta do pré-natal. A alta do pré-natal é o parto, então não existe paciente que recebeu a alta do pré-natal. A gente não dá alta no pré-natal, essa paciente deve ser acompanhada semanalmente até que o bebê nasça. E vacinação na gestação. Gestante não faz uso de vacina com vírus vivo ou atenuado. Então, as vacinas que têm compartimento viral, que tem partícula viral, as gestantes não recebem. O que é recomendado durante a gestação? Influenza, que é a vacina da gripe. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde libera durante o período específico dessa vacina, né? Então, no período de inverno, essa vacina é liberada. A DTPA, principalmente pelo componente pertussis, por causa da tosse no recém-nascido, da tosse comprida, como as pessoas chamam, né? E também do tétano durante o período do trabalho de parto. A gestante pode receber a vacina da hepatite B, então também é uma vacina orientada para que a gestante complete o seu esquema. São 3 doses de vacina que ela precisa ter, então se ela tem uma, ela toma 2, se ela tem 2, ela toma 1, e se ela já tem as 3, ok, o esquema está fechado. Meningococo não faz parte do esquema do Ministério da Saúde, mas se ela quiser fazer a utilização no sistema privado, ela pode. A vacina da raiva, no caso do contato, de alguma lesão grave, ela não é uma vacina entre as indicações, mas nessas situações a lesão deve ser avaliada, se o cachorro não tem histórico vacinal, essa vacina deve ser analisada e a gestante pode receber essa vacina. O que a gente evita? Sarampo, cachumba e rubéola, varicela, pneumococo, BCG, a polio, a vacina do HPV. E a da febre amarela tem esse asterisco, porque pacientes de zona endêmica ou se houver surto, ela deve receber. Então, pacientes que moram em regiões que são endêmicas para a febre amarela, essa vacina deve ser sempre pensada e, nesses casos, ela deve ser ofertada para gestante. Tipagem sanguínea, que é algo que muitas vezes eu percebo que causa uma certa confusão e acho muito importante que vocês lembrem disso para que essa confusão não pegue vocês, porque isso pode ser uma questão de pegadinha. A gente se preocupa na gestação com as gestantes que têm RH negativo. Ok, gestante RH negativo, conhece o parceiro também é negativo, então se eu conheço a gestante é negativa e o parceiro é negativo, ok, eu não preciso fazer nenhum tipo de acompanhamento específico para essa gestante pensando em medicação. O que você vai fazer é a solicitação de CUMBs e a avaliação do CUMBs, mas a gente não vai pensar em imunizar essa gestante durante a gestação se o parceiro é sabidamente negativo também. Mas se a gestante é RH negativo e o parceiro é positivo, a gente faz a pesquisa de CUMBs e com 28 semanas ela vai ser imunizada, ela vai receber a imunoglobulina anti-D. Gestante que tem tipagem sanguínea negativa não é uma gestante de risco. Tipagem sanguínea negativa não é doença, não é uma doença que ela vai tratar o tipo de sangue dela. Não, isso não é uma doença. Mas é importante que vocês saibam, gestante negativo, parceiro positivo, a gente vai fazer o CUMBs e vai fazer imunoglobulina com 28 semanas. Quando o bebê nasce, se o bebezinho for positivo, a gestante recebe uma nova dose da imunoglobulina. Se o bebê for negativo, não tem nada para se fazer, tá? Então, é muito importante que vocês lembrem que gestante negativo, pai positivo ou pai desconhecido, CUMBs indireto, imunoglobulina com 28 semanas. Gestante negativo, pai negativo, a gente só faz o acompanhamento com CUMBs, não precisa fazer imunoglobulina, e depois do parto, o bebê vai ser negativo, também não precisa fazer nada. Toxoplasmose.
que é outro mito da gestação, é outra doença que muitas vezes é perguntada e que gera confusão. Toxoplasmose é causado pelo toxoplasma, o gato é um dos hospedeiros, mas não é o único. A infecção pelo toxoplasma geralmente acontece pelo contato com gato, mas ela pode acontecer por comida contaminada, água contaminada, fruta, legume, verdura. Então, não considerem apenas o gato como vilão. Pensem que existem outras formas de contaminação, carnes exóticas também, javali, existem outras carnes que podem causar a infecção pelo toxoplasma. No Brasil, nós tivemos surto no ano de 2018 e no ano de 2019, então é muito importante pensar na toxoplasmose, porque pode ser uma doença perguntada. Outro detalhe, diagnóstico de toxoplasmose. Então, vamos ficar atento para a gente lembrar e não errar também essa questão. Gestante, que é IgG e IgM negativo, ela é suscetível. Então, se ela é suscetível, ela pode adquirir infecção e ela pode passar a infecção, a infecção pode ser passada para o feto. A toxoplasmose, fora da gestação, ela não tem um grande acometimento, ela não costuma ter grandes sintomas, grandes alterações. Então, fora da gestação não é uma doença que a gente se preocupe. Na gestação, a toxoplasmose pode causar alteração para o feto, pode causar cegueira, ventriculomegalia, retinocoridite que cursa com a cegueira, pode causar restrição de crescimento e a evolução da toxoplasmose geralmente acomete a mãe, entra na corrente sanguínea, passa para o feto através da placenta e daí chega no feto, e no feto geralmente causa alteração neurológica, ventriculomegalia. Ou seja, se a gente tem a infecção pela tox, a gente tem que fazer primeiro o rastreio sanguíneo da mãe, avaliar a placenta, avaliar a bebê, porque a gente pode ter situações extremas e isso pode ser uma questão perguntada, ou seja, você tem uma suspeita de infecção e não tem outras condições. Então, importante, se a gente tem uma gestante suscetível IgG, IgM negativo, a gente fica investigando a mãe, porque a gente já sabe que o primeiro ponto é o sangue. Sorologia trimestral para essa gestante. Então, gestante que tem risco de infecção, sorologia trimestral. Gestante com IgM negativo e IgG positivo é infecção aguda. Infecção aguda a gente precisa investigar, tá? Investigar quem? Investigar o feto. Porque se a gente já tem a IgM positiva, a gente já sabe que a mãe está acometida. Agora a gente precisa saber do feto. O feto está infectado ou não? E as outras situações, depois eu falo com vocês sobre essa questão da infecção do feto. IgM positivo e IgG positivo também, a gente precisa ter o tempo de infecção, saber se essa infecção é aguda ou não. Então, já vou falar dessas situações. E IgM positivo e IgG negativo, essa gestante é imune, a gente não faz controle, não faz mais nada, não repete IgG. Não se dosa IgG para ver se está aumentando, se não está aumentando. A gente considera imune e fechou a chave, tá? É isso. A gente vai pensar, na verdade, aqui, na gestante que tem IgM negativo e IgG negativo, IgM positivo, ou IgG positivo e IgM positivo. Então, nessas situações, a gente tem que avaliar o feto e avaliar o tempo de infecção. Então, a gente vai pedir o teste de avidez. Se a avidez for baixa, significa que a ligação com o anticorpo é pequena, ligação baixa. Então, pense em tudo que é baixo, é recente, é novo, então provavelmente essa infecção foi adquirida na gestação. A gente tem que olhar o tempo de gestação, se essa gestante tem 12 semanas, a infecção é recente, mas geralmente é uma infecção de até 4 meses, como eu falei para vocês na aula. Então, eu vou descartar que essa infecção tenha ocorrido na gestação, eu vou acompanhar e vou manter espiramicina para essa gestante sem outras possibilidades de tratamento, sem necessidade de investigação fetal. Se eu tenho uma avidez baixa e uma infecção com um tempo de gestação maior que me dê a suspeita de uma infecção na gestação, eu vou investigar o feto. Como eu investigo o feto? Através de amniocentese, então da coleta do líquido amniótico do feto. Essa coleta de líquido amniótico fetal é para a gente avaliar se o feto foi acometido. Se o feto foi acometido, a gente passa para um tratamento
de infecção fetal. Então, tratamento tríplice, que a gente chama, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se eu não tenho condições de fazer aminocentese, em alguns locais não tem essas condições, é o que eu falei para vocês, a gente pensa na evolução da doença. Eu sei que ela passa pelo sangue e que depois ela vai entrar pela placenta, então eu tenho que avaliar a placenta, o tamanho dessa placenta. Se a placenta está aumentada, eu vou suspeitar que pode ser uma infecção fetal, então eu vou tratar o feto. Se o feto tem sinais de restrição de crescimento, ventriculomegalia, também a mesma coisa, eu vou tratar esse feto, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês de toxoplasmose. Lembrem-se sempre, suscetível, ok, gestante suscetível, eu vou continuar investigando, gestante com infecção, que eu preciso saber se é agudo ou não, eu vou investigar com avidez, eu vou investigar o feto, gestante que é imune, eu não preciso fazer acompanhamento, a não ser quem é imunodeprimido, imunocompetente, só se a gestante for a HIV, tiver, por exemplo, infecção por HIV, alguma doença reumática grave, aí eu posso considerar a sorologia trimestral, mas gestante saudável, que é a maioria, que são a grande maioria dos casos, a gente vai finalizar aí. Sífilis que é outra doença extremamente frequente na nossa população, ela se tornou algo muito comum mais recentemente, é muito importante que a gente saiba avaliar e saiba tratar a sífilis. A infecção pode ser sexual, congênita, sanguínea ou contato direto com as lesões. A infecção pode passar para o feto, então é muito importante que a gente faça avaliação. Toda gestante deve ser pesquisada quanto à sífilis. No início do pré-natal, a sífilis é um dos exames de diagnóstico. Gestante com sífilis, a gente tem que fazer o tratamento. Toda gestante trata ela e trata o parceiro. O tratamento é com penicilina benzatina, tá? Então, a gente só considera gestante e feto tratados se esse tratamento ocorreu até 30 dias antes do parto. Guardem essa data, guardem esse período, então 1 mês antes do nascimento, para a gente considerar que esse tratamento foi adequado. A sífilis primária, a dose é de 2.400.000, 1.200.000 em cada nádega. Sífilis recente, 4.800.000, então primeiro uma dose de 2.400, depois em uma semana mais uma dose de 2.400, e sífilis tardia, desconhecida, e gestante a gente usa 7.200.000, que são 3 doses, uma dose por semana. HIV, outra infecção que é importante a gente saber na gestação, toda gestante tem que pesquisar HIV e toda gestante com HIV deve ser tratada durante a gestação. O tratamento é com o objetivo da gente reduzir a carga viral, melhorar o CD4, e toda gestante que tiver uma carga viral abaixo de 1.000 ou indetectável, ela pode ser acompanhada, ela pode evoluir para um trabalho de parto vaginal, porque a gente consegue minimizar o risco de transmissão nessa situação. É muito importante que a gente lembre disso, que 1.000 é o valor, e que esse valor de carga viral e de CD4 tem que ser feito acima de 34 semanas. Então, se aparecer para vocês uma questão, por exemplo, gestante com carga viral abaixo de 1.000 cópias, com 32 semanas, chega em trabalho de parto, qual a conduta? Nesse caso, eu considero como uma carga viral desconhecida, e a indicação, nesse caso, é de parto cesariana, porque eu não conheço a carga viral. Então, se eu não conheço a carga viral, ou se a carga viral for muito antiga, eu tenho que fazer a profilaxia e também optar pelo parto cesárea. No pós-parto, parto e pós-parto de gestante com HIV. Então, a gestante deve receber a zidovudina por no mínimo 3 a 4 horas antes do nascimento do recém-nascido, se eu não tenho conhecimento da carga viral, se a carga viral for maior do que 1.000. O recém-nascido não pode ser amamentado, pois o vírus está presente no leite materno e ele pode ser infectado, então essa gestante tem que ser orientada para que ela não amamente. A mama deve ser enfaixada, não deve realizar nenhum tipo de estímulo. O recém-nascido tem que receber o xarope de AZT nas primeiras 4 semanas
após o parto para reduzir o risco de infecção. Mudando de tema, agora, sangramento gestacional, sangramento de primeira metade da gestação, as possíveis causas. Uma das causas muito frequentes é a gestação ectópica, a prenhez ectópica íntegra. Prenhez ectópica é uma questão que já apareceu algumas vezes em algumas provas, então é importante que vocês tenham esse conhecimento, saibam dessa possibilidade. Então, é uma mulher que tem um atraso menstrual, que tem uma suspeita de gestação ou a confirmação de gestação. A conduta na prenhez ectópica íntegra. Então, se eu tenho uma gestante com um saco gestacional maior do que 3,5 centímetros, um beta-HCG maior do que 5.000, a minha conduta é cirúrgica. Agora, se eu tiver uma paciente com saco gestacional menor do que 3,5, um beta-HCG abaixo de 1.000, eu não tenho presença de atividade cardíaca nesse feto, e ela está hemodinamicamente estável, eu posso pensar em tratamento conservador. O tratamento conservador é feito com metotrexate. Em alguns hospitais, dependendo do tamanho do saco gestacional, dependendo do valor do beta-HCG, eles até esperam e podem realizar uma conduta expectante. Mas isso não é o mais comum. O mais comum que a gente vai ver na prova é uma paciente que tem sangramento vaginal, que pode estar até num quadro de instabilidade hemodinâmica. Nesses casos, instabilidade hemodinâmica, saco gestacional, embrião com BCF, tratamento é cirúrgico, e a cirurgia de opção, sempre que a gente tiver instabilidade, é a céu aberto. Então, é a laparotomia. Laparoscopia, que é cirurgia por vídeo, a gente vai deixar reservado para os casos em que a paciente está estável, em que a gente tem condições de preparação para esse tipo de procedimento. O que é mais importante vocês lembrarem na ectópica é paciente estável, hipotensão, sangramento ativo em grande quantidade, operação a céu aberto. Ou paciente com prenhez ectópica rota, então a gente tem que avaliar sempre a volemia materna, sinais vitais, pedir hemograma, de preferência avaliar a coagulação dela, fazer a reposição, tratar, né, essa gestante para esse quadro de possível hipovolemia e possível choque, e realizar a salpingectomia, então a retirada dessa tuba ali com essa gestação. A gente só admite que faça a ordenha da tuba ou situações conservadoras se você perceber que essa tuba está muito bem, muito conservada, ou uma paciente que já teve uma prenhez ectópica anterior e já não tem outra tuba, mas na maioria das vezes quem tem uma obstrução tubária, quem tem uma prenhez ectópica já tem uma alteração da tuba, e essa tuba já tem um comprometimento que dificulta uma nova gestação. E, continuando nos sangramentos, o abortamento. O aborto é algo muito frequente, a gente considera que 20% das gestações podem evoluir para um abortamento. Essas gestações que evoluem para o abortamento, esse aborto geralmente é por alteração genética, então a gente não consegue, na maioria dos casos, fazer um diagnóstico, porque não é comum se fazer estudo genético do produto do abortamento. Ele pode ser feito, mas isso não é fornecido pelo sistema público de saúde. O que é o aborto? O aborto é toda gestação que termina antes de 20 semanas ou em que o concepto eliminado tem menos de 500 gramas. A gente usa um desses dois critérios. Essa interrupção da gestação, ela pode ser espontânea ou pode ser induzida com medicação ou com procedimento, e isso, independente da forma com que é realizada, se acontece antes de 20 semanas, é um abortamento, ou com um produto conceptual que tenha menos de 500 gramas. Então, a gente classifica o aborto na sua forma, se foi espontâneo, se foi induzido, o período precoce, antes de 12 semanas de gestação, tardio, quando acontece de 12 a 20 semanas. Outra possibilidade de abortamento, na verdade, de sangramento, né, que a gente considera como doença trofobástica gestação, que evolui na doença trofobástica gestacional como um abortamento, porque não é uma gestação evolutiva, na maioria dos casos. Doença trofobástica são todas as doenças com alteração da placenta. Então, eu tenho uma placenta formada erraticamente.
ela pode ser a mole datiforme completa, a mola datiforme parcial, e elas podem, a mola parcial pode evoluir para formas invasoras ou para formas malignas, coriocarcinoma, tumor trofoblástico, tumor do sítio placentário, tumor trofoblástico epitelioide. No Brasil, a gente não tem uma estatística bem confiável sobre mola, mas a gente acredita que exista um caso para cada 200 a 400 gestantes. Ela é mais comum, né, a mola, a doença trofoblástica gestacional é mais comum nos extremos de idade, então pacientes muito jovens e pacientes muito idosas estão susceptíveis a essa situação. Mudando agora dos sangramentos para gestação e falando nos desdobramentos da gestação. A ruptura prematura de membranas é outro termo que muitas vezes causa um pouquinho de erro, um pouquinho de confusão. Então, quando eu considero uma ruptura prematura de membranas? Quando a bolsa rompe fora do trabalho de parto. Guardem isso e não confundam, porque às vezes a gente fala, a bolsa rompeu. Se a bolsa rompe durante o trabalho de parto, é uma ruptura de membranas. Então, se a bolsa rompe antes do trabalho de parto, é uma ruptura prematura. Então, ruptura prematura de membranas é diferente de ruptura de membranas. Ruptura de membranas é durante o trabalho de parto, ruptura prematura é antes do trabalho de parto. E daí existem os termos. Ruptura prematura de membranas, amniorex prematuro, bolsa rota prematura. A ruptura de membranas pode acontecer por fatores diferentes. A gente considera que antes de 37 semanas ela é pretermo, 37 semanas é termo, precoce, se ela acontece nessa fase inicial do trabalho de parto, ou seja, antes do trabalho de parto, oportuna, se ela acontece durante o trabalho de parto com 6 centímetros de dilatação até 6 centímetros de dilatação, tardia se acontece após 7 centímetros de dilatação, e extremo quando o bebê nasce com as membranas, que aí é aquele parto considerado como empelicado. Então, é importante a gente dividir o que acontece antes do trabalho de parto e após o trabalho de parto. Ruptura prematura de membranas para feto prematura, nossa conduta é expectante, a gente aguarda, sempre faz antibiótico terapia, investiga streptococcus e aguarda. Não inibimos trabalho de parto nesses casos de ruptura prematura de membranas pelo risco infeccioso, mas o que a gente vai fazer é corticoide para maturação pulmonar. Deixa eu tomar uma água, falar um pouquinho mais devagar, que eu tô tentando falar tudo para vocês. Só um minutinho. Aproveitando que eu fiz essa pausa, eu já vou responder uma pergunta que chegou aqui. Na verdade, 2 perguntas que chegaram aqui. Eu vou dar uma pausa aqui na ruptura de membranas e vou parar para responder. A primeira pergunta, eu vou voltar aqui um pouquinho para falar sobre sífilis, tá? Então, a sífilis, o meu foco principal aqui, que eu falei com vocês, é sobre gestação, tá? Então, na gestação, a gente considera, assim como a sífilis tardia ou desconhecida, a gente faz 3 doses, mesmo que a gestação aconteça recentemente, ou seja, que seja uma sífilis primária ou sífilis recente, gestante, a gente sempre vai fazer o tratamento tríplice, independente do momento da infecção. Então, gestante, sempre tratamento tríplice. Essa foi uma das perguntas que chegou. A outra pergunta, respondendo ainda a essa pergunta, desculpem, sífilis primária e sífilis recente. Então, sífilis primária, a gente vai fazer uma dose única, sífilis recente, a gente vai fazer 2 doses, sífilis tardia, a gente vai fazer 3 doses. Essa questão de dose de sífilis sempre dá muita dúvida, então vou explicar bem devagarzinho para vocês entenderem bem. A sífilis,
a penicilina, a dose dela é de 1.200.000. Então, quando a gente fala de dose única, é dose única no momento, porque a gente sempre vai fazer 2 injeções, porque a dose da penicilina é de 1.200.000. Então, quando eu falo dose única, eu falo de uma única tomada, 2 injeções. Então, uma em cada nádega vai formar uma dose, porque a dose é de 1.200.000. Então, 2.400.000 são o equivalente a uma dose que eu vou fazer em uma nádega 1.200, em outra nádega 1.200, dei a primeira dose. Quando eu tenho uma sífilis recente, sífilis secundária, eu vou fazer 2 doses, então 1.200.000 em uma nádega, 1.200.000 em outra nádega, uma dose, em outra semana 1.200.000, 1.200.000, outra dose, completa as 2 doses. Gestante, sífilis tardia, sífilis desconhecida, vou fazer as 3 doses, 1.200.000, 1.200.000, uma semana. 1.200.000, 1.200.000, mais uma semana, e última semana, 1.200.000 em cada nádega, para completar as 3 doses. Acho que era essa a pergunta. Então, acho que essa era uma das dúvidas. E a outra pergunta é a pergunta do Hugo, que quer saber os temas que o Revalidando não pode ir sem saber o que a banca cobra mais. Então, eu separei esses temas principais, então aqui dentro da aula vão estar esses temas, Hugo, que são os temas que eu considero como mais importante. O que eu acho muito importante das provas de ginecologia, o que cai no Revalido, que vocês precisam saber. Para a ginecologia e obstetrícia, eles não costumam pedir, não costumam focar muito em detalhe, em rodapé de livro. Eles costumam dar muito caso clínico. Então, muito caso de paciente que chega na unidade básica de saúde, paciente que chega no pronto-socorro. Então, é bom a gente ter essa noção dessas doenças mais básicas, sífilis, toxoplasmose, questões de pré-natal, questões de sangramento durante a gestação, são coisas que chegam muito em pré-natal e que chegam também muito em posto de saúde. Porque a gente tem que pensar que a prova é feita pelo Ministério da Saúde, isso eu já falei com vocês anteriormente. Então, o Ministério da Saúde tem como os pilares principais na obstetrícia o posto de saúde e o pronto-socorro. Então, posto de saúde, que a gente tem mais acompanhamento pré-natal, e pronto-socorro, que a gente tem mais acompanhamento de urgência, tanto da gestação quanto acompanhamento de urgência ginecológico. Então, ginecológico, a gente vai ter os corrimentos e prenese ectópica, na verdade, aí é obstétrico, mas de ginecológico a gente pode ter DIP, então doença inflamatória pélvica, questões ligadas ao corrimento, como eu falei para vocês, e alterações como câncer, câncer de mama e câncer de colo do útero. Então, é importante que vocês tenham essas visões de coisas que chegam mais no posto de saúde e que chegam mais no pronto-socorro. Essas são as principais questões que o Ministério cobre, que acontecem mais, né, nos sistemas de saúde, que são administrados pelo Ministério da Saúde, e que acabam caindo mais na prova. Então, vamos voltar lá onde eu estava. Aqui. Então, rotura de membranas, finalizei com vocês. Então, como que a gente faz o diagnóstico de rotura de membranas? O diagnóstico de rotura de membranas, 90% das vezes vai ser clínico. A gente vai visualizar que o líquido está saindo pelo orifício do colo. Ou pela história, paciente que chega e conta uma história de perda de líquido abrupta. Isso é mais para conhecimento de vida de vocês, principalmente para quem for fazer obstetrícia. É muito frequente gestante falar que está sentindo a calcinha molhada, que está sentindo a vagina úmida. É importante sempre questionar muito bem se essa vagina úmida, essa perda de líquido que ela está tendo, se é uma quantidade significativa ou se é só uma vagina úmida. Porque essa umidade da vagina pode ser tanto por uma secreção vaginal que fica maior durante a gestação, pode ser também por uma perda urinária. Algumas gestantes com o crescimento uterino têm uma pressão maior na região da bexiga e acabam perdendo um pouco de urina. Então, é importante que a gente classifique essa quantidade de líquido que a gestante relata que está perdendo. É muito importante saber disso. Outra coisa que a gente pode questionar para ela é o odor. O odor da rotura de membranas, o odor do líquido amniótico, é um cheiro de cândida mesmo. Então, é aquele
conteúdo bem alcalino, então a gente se pergunta para ela, olha, tá perdendo líquido, qual a quantidade, o odor e a cor. É importante sempre a gente avaliar isso, até para diferenciar se é um líquido mais claro ou se é um líquido sugestivo de mecônio. Mas, geralmente, ruptura de membranas, o nosso diagnóstico vai ser feito assim. Não vi saída de líquido pelo orifício externo do colo, então não consegui espontaneamente fazer esse diagnóstico. Eu posso fazer uma pressão no fundo uterino, porque daí vai sair líquido. Posso pedir para a paciente fazer manobras de valsalva, como tosse, que a gente consegue também avaliar. Observar ali pelo espéculo se tem presença de tampão, se tem algum material, e posso confirmar pelo ultrassom, visualizando a diminuição do líquido amniótico. Existe também o teste de cristalização em samambaia, que é pegar o líquido amniótico e colocar numa fitinha para a gente colocar na lâmina para a gente fazer a avaliação pelo microscópio, mas isso já não é muito utilizado. Então, o que a gente utiliza mais é o exame físico e o ultrassom. Prematuridade. Prematuridade, o que é importante vocês saberem? A definição, para vocês entenderem quando a questão falar, porque muitas vezes a questão vai confundir vocês para, por exemplo, na ruptura de membrana, saber se você indica resolução ou não. Então, ou se você tem um outro caso, um bebê grave, uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, para você saber quando é o momento da resolução dessa gestação. Então, é importante que a gente tenha essa ideia. Então, prematuro é quem nasce antes das 37 semanas de gestação. Essa prematuridade, ela pode ser espontânea, por um trabalho de parto prematuro espontâneo, ou pode ser provocada por alguma comorbidade materna e que aí o bebê teve que ter o seu nascimento antecipado. Ela é precoce quando acontece antes de 34 semanas, então 33 semanas e 6 dias, extrema quando ela está entre 20 semanas até 27 semanas e 6 dias, e tardio quando acontece entre 34 e 36 semanas. A prematuridade extrema tem esse asterisco porque ela é muito limítrofe, na verdade, né? Porque a gente fala que o aborto é 20 semanas, mas essa fase, principalmente de 20 a 28 semanas, é um período em que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de manter esses bebês vivos e que, principalmente quando acontece o nascimento entre 20 a 22 semanas, dependendo do peso, a gente nem vai considerar o tempo de gestação e vai considerar o peso, porque a viabilidade desses bebês é muito pequena. E o que é fator de risco para prematuridade, que é algo que pode ser perguntado para vocês. Fator de risco é algo mais frequente de perguntarem quando a gente tem a questão sobre prematuridade. Então, tabagismo, drogas ilícitas, antecedentes de parto prematuro, pode ser uma coisa que apareça em questão para vocês, que já apareceu gestante com 2 bebês anteriores que nasceram prematuros, para vocês ouvirem isso e pensarem, se tem uma gestante que teve 2 bebês prematuros anteriores, eu tenho que pensar que nessa gestação ela tem um risco maior de prematuridade e tem que ficar mais atento a infecções, a alteração no colo uterino, dilatação. Então, liguem um alerta se vocês ouvirem essa história de trabalho de parto prematuro em outras gestações. Gemelaridade, então, gêmeos pela distensão uterina, pelo peso uterino, o colo muitas vezes não consegue manter essa gestação. Má formação fetal pode ser um motivo para prematuridade. Líquido em grande quantidade, então polidrâmino também. Incompatibilidade, incompetência istmo-cervical, então quando eu tenho um colo incompetente, a dilatação pode acontecer antes. Incompetência e colo curto são coisas diferentes, então só dar uma pausa aqui e falar para vocês, incompetência é quando eu tenho um colo que não consegue manter a gestação e geralmente eu tenho um histórico anterior, né? Então, incompetência, eu tenho um histórico de uma mulher que já teve gestações anteriores prematuras e que a cada vez elas foram ficando mais prematuras, ou que eu tenho, algumas literaturas consideram, um parto antes de 28 semanas sem que essa gestante tenha entrado num trabalho de parto efetivo. Então, prematuro com 28 semanas anterior, ou uma gestação de, por exemplo, que um bebê nasceu com 20 semanas
e depois nasceu com 16 semanas. Daí eu tenho uma incompetência estimo cervical. Eu tenho um colo que não consegue manter a gestação. O colo curto pode acontecer numa primigesta, numa paciente que não tem histórico de gestação, e é a medida do colo. Então, colo curto é medida do colo menor do que 25 milímetros, menor que 2,5 centímetros, visualizado pelo ultrassom. Então, se eu tenho um ultrassom que mostra um colo curto, aí, colo curto, ponto. Incompetência não é vista pelo ultrassom, incompetência é diagnóstico por história prévia, colo curto é diagnóstico por ultrassom. Guardem também essas duas diferençazinhas para que vocês não se confundam. Por quê? Porque a incompetência, eu tenho a história da paciente. Então, a paciente chega para mim com essa história. Se ela chega para mim com essa história, eu já vou ter conduta para ela. Então, eu já vou indicar para ela uma circlagem. Então, incompetência, tratamento é circlagem. Colo curto, a paciente chega durante o pré-natal, eu vou fazer ultrassom, vou ver que esse colo curto esse colo é curto, e aí vou indicar o tratamento. O tratamento para colo curto é o pessário. O pessário hoje que a gente tem, o pessário, progesterona, são os tratamentos que a gente tem. Então, incompetência, circlagem, tratamento cirúrgico, colo curto, diagnóstico vem depois, e o tratamento é feito com pessário e progesterona. Voltando para os fatores de risco de prematuridade, paciente com sangramento vaginal que fica persistindo, descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento e iatrogenia. Então, se a gente antecipa o parto por algum motivo ou por doença, a gente também tá aumentando os riscos desse bebê e está trazendo um bebê prematuro. A segunda doença mais frequente durante a gestação, a primeira é hipertensão, a segunda é diabetes, eu vou falar sobre as duas de maneira resumida. Mas diabetes, o que vocês precisam saber? Diabetes gestacional, é toda gestante que faz diagnóstico de diabetes durante a gestação. Ok, então se eu tenho uma gestante que já usa metformina, insulina antes da gestação, ela é diabetes tipo 2 ou tipo 1. Ela não é diabética gestacional. Gestacional é quem diagnostica na gestação. Mas, se eu tenho uma gestante que não sabia que era diabética, fez diagnóstico na gestação com uma glicemia maior do que 126, eu vou falar que ela é um over diabetes. Mais para frente eu vou mostrar essa parte de critérios de diabetes para vocês, mas era só para já fixar bem, para vocês já entrarem aqui no mundo da diabetes, porque é muita doença, muita coisa, para a gente conseguir compartimentalizar, criar compartimentos para tudo isso que vocês precisam saber. E de diabetes é muito importante que a gente saiba das alterações, porque diabetes é uma doença muito frequente na gestação, muito subdiagnosticada e muitas vezes ignorada. A diabetes, esse aumento de glicose, aumenta a avidez de oxigênio do feto. Então, o feto pode ter uma hipoxemia, ele pode ter uma alteração na bilirrubina, ele pode ter uma trombose renal. Então, esse bebê de mãe diabética pode ir a óbito. Diabetes gestacional é uma doença que tem um risco para o feto, um risco que é considerável. Além disso, o aumento da glicose, o aumento dessa glicose pode levar a um aumento de líquido, que pode levar a uma prematuridade. O aumento da insulina pode levar a uma macrosomia. A macrosomia, então, um bebê grande demais, um bebê com mais de 4 quilos, ele pode ter dificuldade para o nascimento. Então, ele pode ter um trauma, ele pode ter uma asfixia e pode ter desconforto respiratório. Então, é muito importante que a gente entenda que diabetes gestacional não são só os critérios. Principal, por isso que eu deixei aqui primeiro para vocês já fixarem, são os riscos da diabetes para o bebê durante a gestação e que podem seguir para a vida, porque um bebê prematuro pode precisar de mais tempo de UTI, pode ter infecção, pode ter sequela. Então, é muito importante que a gente olhe para a diabetes de uma maneira mais geral. E o que é fator de risco? Idade maior do que 35 anos, o histórico anterior de diabetes gestacional, histórico familiar de diabetes, uma gestante que teve um bebê macrossômico, então peso acima de 4 quilos, má formação fetal ou óbito fetal anterior, paciente com histórico de abortamento que não fez diagnóstico, ela não sabe porque exatamente ela teve os abortamentos, mas ela tem.
hipertensão também são fatores de risco. Então, essas pacientes a gente precisa ligar um alerta, precisa ficar mais atento. Só um minutinho. A Tatiana mandou uma pergunta, eu vou só terminar essa parte aqui de diabetes e eu já respondo a pergunta que ela fez. Então, diabetes gestacional, risco para diabetes, embora a gente tenha os fatores de risco, todas as gestantes devem ser rastreadas. O rastreio é universal. E como que a gente faz diagnóstico de diabetes? Primeira consulta de pré-natal, todas as gestantes devem fazer glicemia de jejum ou hemoglobina glicada ou glicemia ocasional. Por que ou? A preferência é para glicemia de jejum, mas se você não tiver condições de fazer a glicemia de jejum, vai fazer hemoglobina glicada. Não tenho laboratório na minha cidade, o que eu vou fazer? Uma glicemia ocasional. Glicemia de jejum, maior do que 92, maior ou igual a 92, até 125, diabetes gestacional. Hemoglobina glicada, maior do que 6,5, diabetes gestacional. Glicemia ocasional, maior do que 200, diabetes gestacional. Ou, se eu tiver, desculpem aqui voltando, glicemia de jejum maior do que 92 a 125, diabetes gestacional. Se eu tiver uma hemoglobina glicada maior do que 6,5 ou uma glicemia ocasional, over diabetes. Então, over diabetes é quando eu tenho uma glicemia maior, né, do que 125, ou seja, é uma glicemia que já é muito mais alta, que não é um desequilíbrio da gestação, é um desequilíbrio que já estava presente. Então, ela já tinha diagnóstico e, como eu falei para vocês anteriormente, ela só não tinha feito o diagnóstico. Ela só não sabia que era diabética. Então, para fechar, para revisar aqui, que eu falei muito rápido para vocês, glicemia de 92 a 125, diabetes gestacional. Glicemia de 92, maior do que 125, hemoglobina glicada maior do que 6,5, glicemia ocasional maior do que 200, over diabetes. E se eu fiz a glicemia de jejum nessa paciente, a glicemia de jejum veio menor do que 92, eu sigo com ela. Então, eu sigo com ela para, no período de 24 a 28 semanas, fazer o teste de tolerância oral à glicose. No teste de tolerância oral à glicose, a gente vai fazer uma sobrecarga para ela de 75 gramas de glicose, vai fazer antes da sobrecarga a dosagem em jejum, com 1 hora e com 2 horas. Se eu fizer essa dosagem e o valor vier acima de 92 para 1 hora, acima de 180, desculpa, maior do que 92 em jejum, maior do que 180 em 1 hora, ou maior do que 153 em 2 horas, eu tenho diabetes gestacional. Se esses valores vierem normais, aí eu considero que ela não tem diabetes e eu não vou fazer mais nenhum tipo de investigação. Então, para fechar, que eu falei muito rápido aqui de diabetes com vocês, porque eu já tô com medo do meu tempo já tá ali correndo, e eu quero tentar falar o máximo de coisas para vocês, então desculpem também se eu falo muito rápido, é porque tem muita coisa e o tempo é muito pequenininho para a gente conseguir falar de tudo. Mas então vamos lá. Diabetes. Tem uma gestante, chegou na primeira consulta de pré-natal, eu vou fazer glicemia de jejum. Glicemia de jejum maior do que 92, diabetes gestacional. Glicemia de jejum maior do que 126, over diabetes, diabetes antes da gestação. Glicemia de jejum normal, sigo para a curva glicêmica. Com 24 a 28 semanas, eu fiz a curva glicêmica, jejum maior do que 92, 1 hora maior do que 180 ou 2 horas maior do que 153, diabetes gestacional. Tenho diabetes gestacional. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o controle de Destro. Então, essa gestante fez o diagnóstico de diabetes gestacional, ela vai fazer o controle, acompanhamento com o Destro. Destro é aquela picadinha no dedo que ela vai fazer jejum e após as 3 principais refeições. Esses valores precisam estar adequados, eles não podem ter mais de 30% de alteração. Se eu tiver mais de 30% de alteração, eu tento orientar, tento mexer na dieta, incluir atividade física, não melhorou, eu entro com insulina.
Na gestação, o tratamento de primeira escolha é a insulina. Existe a possibilidade de usar metformina, mas a metformina em bula e pela Anvisa não estão liberados. Então, alguns locais utilizam, mas ela não está liberada pela Anvisa e não está liberada nas bulas. Então, provavelmente isso não vai ser perguntado para vocês. O que vai ser perguntado é sobre insulina. Então, fechei com vocês. Glicemia maior do que 92, maior ou igual a 92, diabetes gestacional. Diabetes gestacional, acompanhamento com destro. Se o destro não ficar bom, utilização de insulina. E quais são as complicações maternas? Pré-eclâmpsia é uma complicação muito frequente, infecção, partos distóxicos, que a gente chama. Então, quando a gente tem a macrosomia, que o bebê é muito grande, a gente tem alterações, né? Neuropatia, gastroparesia, coma, hipoglicemia, que é uma alteração que pode levar também a um coma. Desculpa, dificuldade para amamentação, cetoacidose diabética, doença coronariana e retinopatia. Então, complicações para a mãe podem acontecer, assim como as complicações para o feto. Então, risco de malformação, principalmente para gestante que começa o pré-natal com uma glicemia muito alta e ela tem esse risco maior de malformação. Alteração do fechamento do tubo neural, alteração cardíaca, óssea, urinária, digenesia sacral, sítios inversos, ureter duplo, abortamento, prematuridade. Então, a prematuridade, ela pode acontecer, como eu falei com vocês, pelo líquido aumentado. Também a macrosomia pode ser um fator para prematuridade, porque se eu tenho uma gestante que com 36 semanas o bebê tem um peso de 4,5 kg, ela vai ter que ser submetida ao parto. Então, esse bebê vai ser prematuro por essa macrosomia. Restrição de crescimento, muitas vezes a diabetes pode dar uma alteração vascular que altera a vascularização da placenta. Tocotraumatismos, então são os traumas durante o parto por esse bebê que é muito grande, distócia, então quando o ombro do bebê fica impactado, pode acontecer, a distócia pode acontecer por esse bebê que é muito grande. E os recém-nascidos têm o maior risco de hipoglicemia, de icterícia, de policitemia, hipocalemia, hipomagnesemia. Então, diabetes, como eu comecei lá com vocês, mostrando aquele primeiro slide, pode trazer alteração e é importante que a gente fique muito atento, que a gente faça o diagnóstico correto. A primeira doença da gestação, a doença que vocês precisam saber, que vai provavelmente cair na prova, que geralmente cai e que é importante conhecer, é a hipertensão. Hipertensão arterial, o valor acima de 140/90, a gente faz uma nova aferição se em 2 medidas com intervalo de pelo menos 4 horas essa pressão se mantiver alta, a gente tem hipertensão na gestação. É importante que a gente defina esse período de hipertensão. Então, a gente precisa saber se essa hipertensão é crônica, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, uma hipertensão gestacional. E como que a gente sabe? Crônica, porque a paciente já tem um histórico anterior de hipertensão, ou se ela já chega na primeira consulta com menos de 20 semanas com a pressão alterada. Pré-eclâmpsia é quando eu tenho uma hipertensão depois da 20ª semana de gestação, ou antes, se eu tiver uma gestação com uma gestação molar. Aí eu posso ter uma pré-eclâmpsia, mas, via de regra, mais de 20 semanas com alteração. Que alteração que eu posso ter na pré-eclâmpsia? Eu posso ter alteração renal, eu posso ter proteinúria, então, na proteína de fita, na proteína de 24 horas, eu posso ter o edema, mas o edema não vai entrar como critério, e o valor alterado da pressão. Então, eu tenho essas alterações que acontecem na pressão dessa mulher com uma gestação maior do que 20 semanas. A eclâmpsia é a convulsão propriamente dita. Então, quando eu tenho uma gestante com quadro hipertensivo e um quadro convulsivo. A minha hipertensão crônica, essa que eu falei para vocês, que acontece antes das 20 semanas de gestação, quando ela se junta a uma pré-eclâmpsia, quando ela se sobrepõe, quando ela tem alteração, por exemplo, como eu falei para vocês, alteração, por exemplo, renal, quando ela tem a proteinúria, eu posso ter uma hipertensão crônica superposta. E quando eu tenho uma hipertensão
que acontece durante o período da gestação, mas que não cursa com alterações, que acontece depois das 20 semanas de gestação, mas que não cursa com outras alterações, eu tenho uma hipertensão gestacional. Então, como eu expliquei aqui para vocês, a hipertensão crônica, que pode acontecer antes de 20 semanas, ou que ela já sabia o diagnóstico, a pré-eclâmpsia, que surge após as 20 semanas de gestação, e a eclâmpsia, que tem a presença das convulsões tônico-clônicas. E como que eu trato a hipertensão? Então, é importante que vocês saibam do tratamento, porque o tratamento pode cair, como eu falei. Prova geralmente cobra quando a paciente vai no posto de saúde ou quando ela vai no pronto-socorro. Então, a gente tem que saber medicação de posto de saúde e medicação de pronto-socorro. Medicação de posto de saúde para tratamento, principalmente de hipertensão crônica, que vai ser metildopa, amlodipina, nifedipina e hidralazina. A gente tinha um arsenal maior para tratamento de hipertensão, mas infelizmente algumas medicações saíram do mercado, então para vocês que são revalidandos, em outros países talvez vocês tenham outras opções medicamentosas que nós não temos aqui no Brasil. Hoje o que nós temos, o que nós utilizamos é o metildopa, o amlodipina, a nifedipina e a hidralazina. Metildopa é sempre primeira escolha, sempre a medicação mais utilizada. Se eu tenho uma eclâmpsia, se eu tenho uma paciente convulsionando, quando eu tenho alguém convulsionando, o que eu tenho que me preocupar é com a parte neurológica dela. Então, eu tenho que fazer sulfato de magnésio para proteção neurológica dela. E, dependendo do valor da pressão dela, eu tenho que tratar essa crise hipertensiva. Aí eu uso a hidralazina. E se eu tenho HELP, que é quando eu tenho alteração hepática grave, quando eu tenho uma alteração e uma instabilidade pressórica, eu tenho que estabilizar essa paciente e fazer o parto. O parto no momento mais viável possível. Então, viável possível para parto, não viabilidade fetal. Pode ser que na HELP eu precise fazer um parto antes de 34 semanas, um parto em um momento mais prematuro do bebê pelos riscos maternos. E no pós-parto, então, o que nós consideramos como um período de pós-parto? O período de pós-parto, mudando, né, aqui para o puerpério, ele vai de 4 a 6 semanas após o parto. Então, o que as pessoas chamam convencionalmente de quarentena. Então, quarentena são essas 4 a 6 semanas após o parto. Algumas pessoas consideram que é o período em que a mulher amamenta. Então, se a mulher ainda está amamentando após 6 semanas do parto, alguns autores consideram que ela ainda está no período do puerpério, mas o clássico é esse período que vai de 4 a 6 semanas após o parto. O que acontece no puerpério? Então, a gente tem uma mulher que engravidou, que teve um útero aumentado, que teve alteração mamária e que vai ter um retorno para o seu estado pré-gravídico. Então, o puerpério é esse período desse retorno para o estado pré-gravídico. A gente considera a primeira hora do puerpério como período de Greenberg, que é aquele momento em que a mulher começa a ter as alterações, principalmente sanguíneas, digamos assim. Então, é o período em que o útero está regredindo para o seu tamanho normal, que está acontecendo o miotamponamento uterino, ou seja, o útero que tinha ali a placenta aderida vai ter que se contrair a ponto de aqueles vasos do contato placentário serem obstruídos para que o sangramento pare. Então, nessa primeira hora, quarto período, período de Greenberg. Puerpério imediato até a segunda hora. Puerpério imediato que vai da segunda hora até os 10 dias. Puerpério tardio que vai do 11º dia até os 12 dias. E o remoto, além do 42º dia, que é isso que eu falei para vocês, que pode ser relacionado à amamentação, a esse período em que a mulher está amamentando. Então, a fase inicial é o miotamponamento e o trombotamponamento que eu falei para vocês, que é esse período em que o útero está contraindo, em que ele está obstruindo aqueles vasos que estavam expostos, né? Que estavam contidos anteriormente com a placenta e que ficam expostos com a saída dela. Essa fase é muito importante que a gente estimule a amamentação,
porque essa amamentação também vai ser muito importante para esse momento do miotamponamento, do trombotamponamento, para estimular a contração uterina e também para aumentar esse vínculo materno-fetal. Quanto mais precocemente, hoje a gente já tem um conhecimento muito grande disso, então falando aqui nesse período de pós-parto, falando da amamentação, a gente sabe hoje que quanto mais precoce o recém-nascido for para o colo da mãe e iniciar a amamentação, maior o vínculo entre eles, menor o risco de hipotermia fetal, menores os riscos para o feto da mãe que vai para o colo, para o bebê que vai para o colo da mãe logo após o nascimento. Então, clampeamento tardio do cordão e entrega do recém-nascido para a mãe o mais precoce possível são 2 fatores extremamente importantes para que o vínculo materno seja aumentado no pós-parto. E agora, falei muito, falei correndo, mas é muita coisa mesmo. Vamos falar um pouquinho de ginecologia, vamos fechar a chave da obstetrícia e entrar um pouquinho na chave da ginecologia. Vulva, vaginite, escorrimentos vaginais. Eu coloquei aqui como as pacientes vão referir e como pode aparecer na prova para vocês. Maneiras teoricamente leigas de se falar de corrimento. Então, vaginose é o corrimento que tem um cheiro ruim, aquele cheiro desconfortável. A candidíase é uma inflamação que muitas vezes não tem cheiro, mas que a paciente vai se queixar de um prurido muito intenso. E até mesmo de uma secreção parecendo nata de leite. A tricomoníase é um cheiro muito ruim, um cheiro de peixe podre e uma inflamação. Então, muitas vezes, a tricomoníase cursa com esse cheiro desconfortável e com uma irritação. A paciente vai se queixar de uma irritação também. Então, a vaginose tem os critérios para a gente fazer o diagnóstico, que é um corrimento fino, branco acinzentado, homogêneo e um pH acima de 4,5. A gente pode fazer o teste das aminas, o que alguns chamam de WIF teste, que vai ser positivo. A gente pode fazer o exame a fresco e visualizar as células em chave, os clue cells. Não é muito comum que a gente faça os exames, né? A gente costuma geralmente fazer o diagnóstico mesmo pela visualização do corrimento. Então, a gente visualiza esse corrimento branco acinzentado e acaba fazendo o diagnóstico da vaginose. Como que a gente trata a vaginose? Metronidazol é a medicação de primeira escolha. A gente pode fazer o tratamento oral. Gestante, a gente dá preferência para o tratamento vaginal e o tratamento também com metronidazol, ou se a paciente optar, a gente faz o tratamento com creme vaginal. A maioria das pacientes com corrimento vaginal acabam preferindo o tratamento com paciente com corrimento vaginal acabam preferindo o tratamento com creme vaginal. Vaginose, o parceiro não precisa ser tratado, não é considerada uma infecção sexualmente transmitida. Candidíase. A candidíase, como eu falei para vocês, é aquele corrimento branco, parecendo nata de leite. O pH vai ser menor do que 4,5. O IF teste vai ser negativo. Se a gente fizer o exame a fresco, a gente vai ver as pseudo-IFAs e os esporos. O tratamento é com o antifúngico, um creme imidazólico de 7 a 14 dias, ou o fluconazol, tratamento via oral em dose única. Também não precisa de tratamento para o parceiro, e nas gestantes a gente sempre vai usar o tratamento tópico. Gestante a gente não utiliza fluconazol via oral. E, para fechar, entre os 3 principais corrimentos, a tricomoníase. Então, causada pelo Trichomonas vaginalis, aí a gente já tem uma infecção, tá? Uma inflamação, uma infecção causada pelo Trichomonas. Então, causa irritação, a gente pode ter colpite, que é aquele colo que fica em framboesa, o corrimento amarelo esverdeado, bolhoso, com odor fétido. Então, muitas vezes é a paciente que reclama do corrimento e reclama do desconforto. O diagnóstico pode ser feito
pelo pH maior do que 5, pelo IF teste, teste de Schiller, que a gente vai jogar o corante e vai ver o colo parecendo uma pele de onça. A gente joga o corante, o iodo, e vê essa imagem de pele de onça. Ou a gente pode fazer o exame a fresco e ver os protozoários flagelados. A gente vai tratar com metronidazol, que pode ser dose única, e se eu tenho uma infecção sexualmente transmissível, eu preciso tratar o parceiro. Então, tricomonias entre as principais infecções genitais é a única que a gente vai tratar o parceiro. Então, o tratamento do parceiro deve ser feito. O segmento desses casos não precisa ser feito. A paciente vai referir a melhora e ela vai observar essa melhora. Eu vou evitar o uso de álcool, eu vou orientar para essa paciente para não utilizar álcool por causa do metronidazol e do efeito antabuse. Mudando de novo de tema para vocês, já para fechar aqui, aborto. Acho que aborto é um tema muito importante para falar para vocês. Não é um tema muito cobrado em prova, mas esse ano aqui no Brasil a gente teve um caso que foi muito emblemático e um caso que ficou muito famoso, que foi uma menina de 10 anos violentada. E eu acho importante falar para vocês sobre aborto, porque isso pode acontecer, eles podem cobrar. Então, vamos falar um pouquinho de aborto. O aborto no Brasil só é permitido em 3 situações. Então, quando a gente tem risco de morte materna, então, se eu tenho risco de morte materna, eu posso submeter essa gestante ao aborto em qualquer idade gestacional. Não existe limite de idade gestacional. Se eu tenho violência sexual, o limite é de 20 a 22 semanas. Se eu tenho anencefalia, também o abortamento pode ser feito em qualquer idade gestacional. Então, nessas 3 situações, o aborto é legal no Brasil. E nessas 3 situações, se eu considero como aborto legal, eu não preciso fazer intervenção. Eu não preciso de pedido judicial, eu não preciso de boletim de ocorrência. A palavra do médico é o que vai valer. Como assim a palavra do médico? No caso de risco de morte materna e anencefalia, 2 médicos diferentes precisam ter um relatório, precisam dar um laudo ou fazer um relatório. Então, os 2 laudos são suficientes para que eu possa realizar o abortamento. E no caso de violência sexual, como que eu faço? A violência sexual, o que a gente utiliza? A gente usa o relato da vítima, que tem que bater. Então, como assim tem que bater? A cronologia que ela me dá, se ela me fala que foi abusada 12 semanas, eu tenho que ter uma gestação, uma idade gestacional que bata com esse período da violência sexual que ela sofreu. E isso mais uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, né? A gente geralmente inclui o psicólogo aí nessa avaliação, vai ser o suficiente para que eu possa realizar a interrupção dessa gestação. Também não preciso de boletim de ocorrência, não preciso de pedido judicial, não preciso de nada disso. Aborto legal, se é legal, já está legalizado, já foi autorizado, digamos assim, por um juiz, né? Então, porque é legal. Então, eu não preciso fazer um novo pedido judicial. Guardem essas informações, que se vocês tiverem, por exemplo, um caso, paciente com 20 anos, 12 anos, sofreu violência sexual, relata uma cronologia que bate com a idade gestacional de 10 semanas. O que fazer? Encaminhar para a delegacia, encaminhar para o juizado de... Não. Se a cronologia bate com o tempo de gestação dela, a gente vai fazer esse laudo de avaliação e ela vai ser submetida à interrupção judicial. Eu não preciso de pedido judicial, não preciso de boletim de ocorrência, não preciso de nada disso. Acho que é importante falar isso, porque pode ser que esse tema apareça para vocês. Infertilidade também é um tema que não vejo cobrarem muito, mas que eu acho que é um tema que está ficando cada dia mais frequente e que vocês precisam saber o básico e que é bem rapidinho, então eu trouxe para que vocês, se aparecer alguma questão, não se percam. Então, infertilidade é quando eu tenho um casal tentando engravidar há mais de um ano com relações frequentes. Então, eu não posso considerar um casal que tem relações esporádicas e que não consegue engravidar como um casal infértil. O fator masculino está presente em 35% dos casos. Para o fator masculino, o que eu vou fazer de investigação é o espermograma. O fator tubo peritoneal está presente nos outros 35% dos casos,
Observem que aqui eu tenho 70% dos casos. Por que 70%? Por que não 100%? Porque 30% eu não sei a causa. Muitos dos casos de infertilidade eu não tenho causa, ou são fatores hormonais femininos, fatores obstrutivos, são outros tipos de fatores, mas o mais importante é que vocês saibam desses 2 fatores e desses 2 exames principais. E por que esses 2 exames principais que eu tô falando para vocês? Porque esses são exames mais fáceis de realização e que a gente tem no sistema público de saúde. Espermograma e para fator tubo-peritoneal, fator feminino, a esterossalpingografia para observar se existe algum tipo de obstrução tubária. Anticoncepção. Então, anticoncepção eu vou passar rapidinho aqui com vocês e falar das contraindicações ao uso dos anticoncepcionais, que eu acho que são coisas importantes que vocês precisam saber, que podem aparecer na prova, algo muito frequente de ser cobrado. Então, o que é contraindicação para anticoncepcional oral combinado ou injetável mensal combinado? Então, os métodos combinados que tem estrógeno e progesterona. Se eu tenho mutações trombogênicas, se eu tenho conhecimento de mutações trombogênicas, eu vou contraindicar. Se essa paciente está amamentando entre 6 semanas e 6 meses, então eu tenho uma paciente que acabou de ter o bebê e está amamentando durante esse período, eu não uso anticoncepcional combinado. Se eu tenho uma história de trombose, uma história de tromboembolia pulmonar, uma trombose venosa periférica, atual ou prévia, eu também não uso combinado, doença cardíaca isquêmica, AVC atual ou prévio, enxaqueca com áurea, câncer de mama, eu não vou usar anticoncepcional combinado. Qual é a contraindicação para DIU? DIU, eu fiz questão, então, de explicando por que eu coloquei esses temas para vocês e por que eu estou pensando neles, né? O DIU é algo que ficou muito mais popularizado no Brasil nos últimos anos. O DIU está sendo inserido nas maternidades aqui, principalmente de São Paulo. Na verdade, não principalmente de São Paulo, né? No Brasil inteiro, agora a gente já tem vários projetos, vários locais. O Nordeste também está com um projeto super legal com o DIU. Então, o DIU é uma coisa que se popularizou muito e que aumentou muito a colocação, a inserção aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma coisa que talvez possa aparecer para vocês, e é importante que vocês saibam. DIU não precisa de pedido de parceiro, igual eu já ouvi várias pessoas falando, não, parceiro tem que autorizar. Não, parceiro não tem que autorizar. É a manifestação do desejo da paciente, pode ser colocado em pacientes que nunca engravidaram, não é uma contraindicação. Contraindicação para DIU. Gravidez, então, se a paciente está grávida, ela não pode colocar o DIU, né? Motivos, não tem por que fazer uma contracepção. Câncer de colo do útero, então se eu tenho uma lesão no colo do útero, eu não posso colocar o DIU, porque essa lesão pode ser invasiva e eu posso precisar de procedimentos, então eu não coloco. Câncer de endométrio também não, mesmo princípio. Se o endométrio está doente, eu não posso colocar o DIU ali. Doença inflamatória pélvica atual, se ela está tratando uma doença inflamatória, eu também não posso colocar o DIU. E se eu tenho uma alteração anatômica que distorce a minha cavidade uterina, eu também não coloco o DIU. Já foi questão de prova a retirada do DIU no caso de doença inflamatória pélvica. Eu só retiro o DIU se eu já realizei o tratamento e a paciente não respondeu. Então, se eu tenho uma paciente com corrimento vaginal, um corrimento por uma tricomoníase, por exemplo, que ela não tem sinal maior de infecção, ela não tem nenhum outro sinal maior, eu não preciso fazer a retirada do DIU. Se eu estou tratando uma doença inflamatória pélvica, a paciente não está tendo resposta, aí eu vou pensar na retirada. Mas na maioria dos casos, eu vou fazer o tratamento e eu não preciso fazer a retirada do DIU, que é outra questão que já caiu e que é importante que vocês saibam. Então, acho que eu consegui falar os principais temas que eu considerava importantes aqui para vocês. Tem muita coisa, não dá para eu colocar tudo aqui, o nosso tempo é muito curto. Eu acho que vocês ainda precisam focar um pouquinho mais. São câncer de mama, cânceres ginecológicos. As provas do Revalida não costumam focar tanto em estadiamento, em nada do tipo. Eu quis focar aqui no que mais cai na prova e no que eu acho que vocês precisam ter como base, porque muitas vezes vocês não vão lembrar daqueles detalhezinhos que eu dei em aula, mas vocês vão conseguir lembrar desses pontos chaves que eu falei para vocês
desenrolar a questão. Então, uma coisa que eu já fiz até em algumas questões que eu vi com vocês durante o curso é foque nos pontos principais. Então, se eu tenho uma gestante com instabilidade hemodinâmica, se eu tenho alteração de batimento cardíaco fetal, eu sei que a conduta tem que ser ativa. Então, foquem nos dados que a questão está dando para vocês. Geralmente, as questões de ginecologia e obstetrícia, elas colocam vários dados clínicos. Foquem nesses dados clínicos para vocês conseguirem responder. Eu vou olhar aqui as últimas perguntas, e se vocês tiverem outras perguntas, podem ir mandando, que eu vou respondendo também. Deixa eu ver aqui a doutora Tatiane Lima. A respeito da maturação pulmonar, se realiza somente na ameaça de trabalho de parto prematuro, a de 34 semanas, ou se realiza também abaixo de 37 semanas? Tatiane, assim, isso virou uma discussão ano passado, principalmente, vários guidelines surgiram, porque surgiu um trabalho falando sobre a orientação para o uso de corticoide-terapia até 37 semanas. Mas esse trabalho, na própria conclusão dele, falava que ele não faria essa utilização e que ele não considerava que era realmente válido esse uso, porque ele percebeu hipoglicemia. Então, resumindo, para não ficar confuso, não ficar falando de artigo e falar de vida prática. Maturação pulmonar com corticoide a gente vai fazer até 34 semanas. Então, dá viabilidade até 34 semanas. A gente considera viabilidade 24, então a gente vai fazer de 24 a 34 semanas a corticoterapia. E inibição de trabalho de parto. Então, eu sei que você perguntou de corticoterapia, mas para entender o porquê que a gente faz a corticoterapia até as 34 semanas. Porque até o período em que a gente inibe. Então, se eu tenho uma gestante em trabalho de parto prematuro, eu faço inibição até 34 semanas. Ah, mas o bebê ainda é prematuro com 35 ou com 36. Mas o período em que eu vou fazer a inibição é até as 34 semanas. Então, depois desse período, eu não vou antecipar o parto, mas eu também não vou inibir, tá bom? Acho que consegui responder a sua dúvida. E outra dúvida... não mudou agora o protocolo, no caso de abuso sexual, agora deve acionar autoridades, o médico deve coletar qualquer evidência se abuso recente. Então, foi enviado, na verdade, essa proposta para que houvesse boletim de ocorrência, para que houvesse tudo isso no caso de abuso, mas isso não foi aprovado. Então, a gente não fez essa mudança no caso de... O Felipe, desculpa, não falei seu nome, Felipe. Então, a gente não fez essa mudança e a gente continua seguindo esse protocolo de que a gente não tem que fazer notificação. Por que esse protocolo não foi para frente? Porque a gente considera que o médico não é juiz, né? Então, não cabe ao médico esse parecer jurídico, esse acompanhamento jurídico. Então, a gente continua mantendo isso. No caso de abuso sexual, a manifestação é de responsabilidade da vítima, não é responsabilidade do médico. O médico não tem que fazer esse tipo de notificação. Isso apareceu, mas não seguiu em frente. Eu acho que eu consegui falar com vocês os principais temas e acho que eu consegui responder todas as dúvidas que chegaram. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, então não tem mais nenhuma dúvida. E lembrar vocês que temos lives toda essa semana, então durante toda a semana ainda vão ter lives das outras especialidades para vocês. Lembrar também que vai ter o sorteio vocês conseguem acompanhar, o livro de emergências, um livro bem legal para vocês, então fiquem atentos, participem. Desejo de todo o meu coração muita sorte para vocês, eu estou à disposição para as dúvidas de vocês, tanto na primeira fase, quanto depois, quanto durante esse período de estudos. Então, se quiserem me mandar dúvidas, quiserem mandar pelo pessoal, quiserem me mandar diretamente, eu estou à disposição de vocês, se faltou alguma coisa, se ficou alguma coisa, porque eu sei que as dúvidas surgem geralmente no momento que a gente está estudando. Então, no momento em que vocês estiverem estudando, se surgir alguma coisa, me perguntem. E lembrem-se, tá? Para a prova, muito importante que vocês se lembrem. Revalida gosta de colocar vários dados clínicos e principalmente detalhes de pressão, sangramento, instabilidade. Então, foquem nisso, porque isso pode ser o direcionador para a resposta de vocês.
chegou só uma última mensagem. Eu acho que era isso. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Estou à disposição. Podem me mandar perguntas se surgirem dúvidas. E é isso. Obrigada e boa prova para vocês. Tudo de bom para vocês.